Então, quando você está na nuvem, você tem a superfície de ataque, a antiga, vamos dizer, e a nova, né? Então, assim, a primeira parte você tem uma aplicação. Essa aplicação, você continua tendo que fazer code review, fazendo análise de vulnerabilidade, fazer um pen test e tudo mais. Porque ela está lá, independente se você está usando serverless, né, no caso da AWS Lambda, ou se você está usando o EC2, subindo um código lá no Apache, no Nginx, ou seja, então, você tem que fazer essa análise. Isso é algo que não sumiu do radar. O problema existe ainda. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser mantida. Não é porque está na nuvem que você vai deixar de fazer isso, né? Daí você tem a parte de infraestrutura, né? Embora seja um pouco menor a infra, você não tem que se preocupar, entre aspas, mais com switch, roteadores, o data center, né? E tudo mais, mas você pode subir uma instância, você pode subir um serviço, você tem uma infraestrutura. Logicamente, depende do modo que você vai usar ali. Você vai usar o Infrastructure as a Service, ou se você vai usar o Platform as a Service, Software as a Service, mas você acaba tendo uma estrutura, lógico, menor do que usar on-premise, né? Mas você não deixa de ter essa estrutura, e ainda mais se você fizer um lift and shift, você vai estar lá mesmo, pesadão, com a infraestrutura, né? Vai ter um monte de instâncias, C2 rodando lá, com todo o serviço em cima. Você, basicamente, entre aspas, mudou de data center. E daí entra duas novas superfícies que são dois pontos muito cegos na maioria das empresas. E tanto na parte de você ter os logs, né, ter os eventos, como na parte de entender o que dá para tirar daqueles eventos, ter causas de uso e tudo isso mais. Que é o control plane, né, que seria geralmente o nome dado à API da AWS, né? Quando você vai fazer uma requisição, eu vou explicar melhor, mas você vai subir uma instância, você conecta na API. Seja como você estiver subindo, se você estiver subindo com o CLI, via portal ou via ferramenta, você tá conectando na API, jogando comandos lá, de acordo com seu privilégio, logicamente, e aquela instância tá nascendo lá na onde você configurou para isso, né? E daí tem um buraco do buraco negro, na minha opinião, que são os containers, né? O Kubernetes e containers. É um mundo à parte que você tem dentro da nuvem, que você tem outras fontes de dados, que você precisa de outro tipo de monitoramento, você tem outros tipos de ameaça. Até, por exemplo, o Mitre agora começou a fazer a parte do ataque, né, para Kubernetes, né? Até o Magno vai palestrar depois, né, Felipe, se eu não me engano, em algum horário de hoje ali. Em outros lugares, a Carol também fala bastante de Kubernetes, o pessoal da Aqua e tudo mais. Então, assim, é um buraco negro. Então, assim, você, na verdade, hoje, você tem a superfície de ataque quando você vai para a nuvem, e você usa container, logicamente, não necessariamente você vai usar container. Você tem a aplicação, você ainda tem que fazer code review, analisar ela, ver o que tem de problema. Porque você vai entender muito por que tudo se relaciona depois, né? Você continua tendo uma parte de infra, mais ou menos, mas você ainda tem. Daí você entra com o control plane, que é novo. Então, assim, aí um vetor novo de ataque. E uma das grandes vantagens ainda, né, é que por mais que o pessoal de ofensivo sempre estejam um pouquinho na frente do pessoal defensivo, né? É uma área nova para todo mundo. O cara é abusado do control plane, é um negócio relativamente novo, mas existem pessoas que manjam muito disso, né? Pessoas ofensivas, mas ainda é um negócio novo, né? E tem a parte do container. Então você tem essas quatro superfícies que ainda se conectam com o seu ambiente da empresa, porque com exceções das empresas que nascem mais atuais, elas migram, elas nascem na nuvem, você ainda tem um legado que você tem on-premise, se conecta com o cloud, né? No caso, pode ser um VPN site-to-site, pode só olhar o template, não falo mais. Um VPN site-to-site, você pode ter o Direct Connect, que daí você conecta direto lá entre aspas, direto lá na nuvem, né? E hoje, especialmente hoje, mais ainda, você tem os funcionários e eles, na sua maioria, por causa do nosso amigo Covid aí, estão tudo remoto, né? Então, assim, você perde todo o perímetro da empresa e tudo mais. E isso, um dos pontos super importantes tudo isso é acessível via API da AWS, né? Então, assim, o control plane é acessível de qualquer lugar. E não tem filtro. Você consegue falar, vou fazer um firewall. Você consegue colocar limitações em actions que aceitam isso. Eu vou explicar melhor o que são essas actions numa policy e tudo mais.
Só que hoje o cara acessa de qualquer lugar. Então, aquela história, a chave é o novo perímetro, né? Então, assim, hoje você tem que preocupar com a aplicação, com a infraestrutura, né? Em menor ou maior escala. Logicamente é menos do que on-premise, mas não, a não ser que você fez um lift and shift, você não usa nada na nuvem, sobe uma instância e instala o serviço na instância. O control plane, a parte de containers, os funcionários e as empresas. Então, assim, no final, se eu quero, às vezes, entrar na nuvem de uma empresa, eu quero ter acesso a uma galinha de ouro, seja lá o recurso, seja lá, depende, né? Motivação é um negócio muito relativo, né? Talvez eu não precise bater aqui, eu posso pegar na máquina do funcionário. Quem já usou AWS, não sei se você reparou, a hora que você dá lá um AWS no CLI, né? Um AWS Configure, você vai lá, você digita lá a sua chave, né? E a sua secret key. E basicamente ela fica dentro do ponto AWS barra credentials, em plain text. Você dá um catch lá, você pega essa informação. Então, assim, você precisa muito, até pensando na nuvem, o funcionário que tem acesso à nuvem, ele tem que ter um controle maior da máquina. Por quê? Porque você tem problemas. Existem jeitos de mitigar esses problemas, logicamente, né? Mas eu não preciso bater na nuvem. Como a API é acessada globalmente, de qualquer lugar, eu posso bater no funcionário da minha casa, né? Entre aspas, da minha casa, acessar a API e ter acesso à sua rede, a seus dados e tudo mais.